E olha só, vazou o depoimento de Daniel Worcaro à Polícia Federal e que pode complicar em muito a situação de ministros do Supremo Tribunal, não somente do Dias Toffoli, mas também outros envolvidos. Nós vamos tratar disso aqui agora e ainda neste vídeo aqui você vai ver que o Daniel Worcaro do Banco Master pode ser apenas um fantoche, um garoto propaganda. E nós vamos falar aqui quem seria então que está por trás de toda essa armação e de todo esse rombo do Banco Master. Vocês vão ficar de queixo caído, pessoal. Esse vídeo está sensacional, então eu peço a você que se inscreva aqui no canal, dá um like neste vídeo, porque realmente a cada dia que passa uma surpresa nova vinda de Brasília e agora nós vamos saber de tudo. Quem vai trazer para nós em primeira mão é o advogado André Marcília, que está por dentro desse caso e vai te mostrar algo agora que você vai ficar de queixo caído. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Bomba, tá em toda a imprensa. Vazou o depoimento do Worcaro para a Polícia Federal. Fica aí que eu vou te contar tudo que estava nesse depoimento que ele prestou à polícia. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista político, jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa, clique no joinha, deixe o seu like, assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Vazou o depoimento do Worcaro para a Polícia Federal. Olha só, mais importante do que o conteúdo é que se esse depoimento do Worcaro para a Polícia Federal foi parar na imprensa, a transcrição desse depoimento dele à Polícia Federal foi parar na imprensa, é porque nós temos ainda uma ala da Polícia Federal passando informações para a imprensa de interesse público. Ou seja, nós temos, ou do pessoal do Worcaro, alguém ainda nesse esquemão que se tornou o Banco Master, envolvendo todas as instituições, alguém ainda está interessado em fazer com que nós saibamos da verdade. Isso é bom. Então, tem uma ala da Polícia Federal que ainda não está cooptada. Talvez tenha gente até no entorno do Worcaro que queira delatar, fazer com que nós saibamos. Isso é bom, isso nos dá alguma pequena esperança. O que estava nesse depoimento do Worcaro à Polícia Federal? Ele disse que teve jantares com o governador do Distrito Federal, o Ibanez, em que ele falou sobre a compra do Master pelo BRB e que também ele sabia que o Master tinha problemas de liquidez e ia afundar. Ou seja, o Worcaro basicamente assumiu que sabia que o Banco Master ia quebrar, que ele inclusive contou isso ao Ibanez e sabe-se lá quantos outros políticos, porque o Ibanez ali é o fio do novelo a ser puxado do envolvimento do Worcaro com a política. Isso, com certeza, tem mais gente no meio. Ele também, além disso, confirmou ter pago eventos no exterior para ministros do STF. Quem diria? A gente já sabia, inclusive, de parte desses eventos. Ele pagou jantares para ministros do STF há alguns anos. O ano passado, ele, inclusive, patrocinou um evento em que o próprio ministro Toffoli estava e daí por diante. Só que aqui ele confirma realmente que isso foi uma atividade deliberada, que houve ali uma intenção de criar relações com os ministros. E tem um ponto, talvez o mais importante de todos, sobre esse depoimento vazado, que é o seguinte: ele deu um recado. Ele deu um recado para a política. Ele falou o seguinte: se eu tivesse mesmo boas conexões políticas no mundo da política, no mundo jurídico, se eu tivesse gente graúda mesmo, como todo mundo está dizendo, eu não estaria agora de tornozeleira eletrônica. O que ele quer dizer com isso? O recado foi o seguinte: se essas pessoas são boas, eu não estaria de tornozeleira. Então, ou eu não tenho conexões boas e paguei por elas, paguei para que essas pessoas fossem minhas relações e elas não estão fazendo o trabalho.
Ou ele está reclamando dessas pessoas, ou está conclamando-as, chamando-as, até mesmo, quem sabe, ameaçando-as a fazer o trabalho pelo qual ele desembolsou. Se eu tivesse boas relações mesmo, eu não estaria de tornozeleira. Ou seja, se eu tenho, façam alguma coisa. E se eu não tenho, errei com vocês, paguei errado. Então, é um recadinho aí a todo mundo que passou pelo bolso do Master, todo mundo que passou pelo bolso do Vorcaro, recebe essa indireta. Paguei por vocês e vocês não são boas conexões. Ou se são, façam alguma coisa para que eu não ande de tornozeleira. Ainda tem essa. Tem o Vorcaro ameaçando, entre aspas, as pessoas que passaram pelo seu bolso Master. Vamos aguardar o desenrolar disso e aguardar, sobretudo, que esses vazamentos continuem acontecendo para a imprensa, porque se depender desses vazamentos caírem na mão do Toffoli, nunca nós saberemos a verdade. E em matéria publicada no jornal O Globo, nesta quinta-feira, por Malu Gaspar e Rafael Moura, depois do Banco Central, do CAD e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, agora também a Receita Federal informou que não tem nenhum registro da advogada Viviane Bart de Moraes, a Mussolina da Moca, mulher do Mussolini da Moca, também conhecido como Alexandre de Moraes, com autoridades desse órgão ao longo do último ano. O contrato do escritório da família Moraes com o Banco Master previa o pagamento de... Presta atenção nisso aqui, você está me ouvindo? Tira a mão do pipi, para de falar com o amiguinho, e se estiver fazendo outra coisa, presta atenção nisso aqui, porque eu me toquei disso só hoje, então eu quero que você se toque também. O contrato do Master com o escritório da família Moraes previa o pagamento de 3,6 milhões de reais todo mês ao longo de um período de 3 anos. Isto é, 3,6 milhões ao longo de 36 meses. 36 meses. Numerologia que faz lembrar as brincadeiras numerológicas em diversas decisões do ministro Moraes nos últimos anos, e cuja soma ultrapassaria a casa dos 129 milhões de reais. Contrato esse para que a mulher de Moraes, a mensalina do Master, atuasse, mamãe querida, atuasse além do judiciário, poder no qual perdeu o único caso criminal por ela patrocinado, também em 4 órgãos do Poder Executivo. O Banco Central, que falou que ela nunca foi lá. O CAD, que falou que ela nunca foi lá para atender interesse do Master. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que falou que ela nunca foi lá para atender interesse do Master. E a Receita Federal, que hoje nós descobrimos, ela nunca foi lá para defender interesse do Master. Em todos eles, a atividade de Viviane é um mistério. Nunca existiu. Ainda segundo o jornal O Globo, se a Viviane, a mensalina do Master, não fez nada, o seu maridão, o ministro Moraes, Mussolini da Moca, atuou em favor do banco junto ao Banco Central. Moraes procurou Galípolo pelo menos 4 vezes para fazer pressão e passar cerol na mão em favor do Banco Master. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez
Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo, presidente do Banco Central, para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Vorcaro. Reconduzido ao cargo com o apoio de Moraes, e é claro, da maioria dos senadores, Paulo Gonetti, que faz um Gonete, já recebeu pelo menos 2 pedidos para investigar a atuação do Alexandre de Moraes em favor dos interesses do Banco Master, o que é um crime. Um pedido apresentado pelo advogado Enio Martins Murad foi rejeitado no mês passado pelo Gonetti, sob a alegação de que a narrativa da pressão de Moraes permaneceu no campo das meras suposições. Gonetti também não viu qualquer ilicitude no contrato firmado pela advogada Viviane Bart de Moraes com o Banco Master. Gente, todo mundo é bilionário nesse país, só eu não sou? Panaca geral do regime, Gonetti merece foto no mural como o melhor empregado do ano, não merece, Ricardo? Ah, mas merece uma belíssima foto como empregado do ano. Mais uma vez, vamos seguir o dinheiro nesse caso. Banco Central, Receita, CAD, já mostrou que há advogada contratada por 3,6 milhões por mês. 3,6 milhões. Não atuava. De outro lado... Mas ela não chegou a ganhar os mais de 129 milhões. Foram só 80 milhões e eu fico preocupado se ela consegue se sustentar. Tadinha. Para não ter atuado em lugar nenhum, até muito dinheiro, hein, pô. E quando atuou, perdeu. mas o ministro atuou. E aí, de novo, olha, gente, eu vou te falar, às vezes eu falo isso aqui em outros lugares, eu acho que a oposição... Nesse caso aqui é de interesse de todos os brasileiros aqui. Mas essa oposição, tem uma atuação fraca. Por quê? Por que não tem quebra de sigilo? Porque não há pressão com os 2 pés na porta para entender, porque está claro que o ministro agiu em favor do Banco Master. Não está claro. Então vamos elucidar isso com facilidade. Coloque aí as ligações telefônicas à prova. Vamos quebrar o sigilo telefônico. O que foi falado com o presidente do Banco Central? O que o ministro do Supremo Tribunal, que a mulher tem, por que não fala? Por favor. Foi um pin. Guarda o que você vai falar. Tem corno neste chat. Presta atenção aí em cima! E a manifestação do Banco Master? Bloqueia esses pulhas. Não fala, eu só estou dando a ordem. O Banco Master já foi liquidado. Você, corno do chat que está falando isso. Seu corno, o Banco Master já está liquidado. Eu quero ver ser homem e fazer manifestação na porta da casa do Moraes. Vai lá, MBL. Faz manifestação na porta do escritório da Viviane. Ah, eu quero ver ser homem. Faz manifestação na porta do Clube Pinheiros. A hora que o Moraes está lá tomando sauna. O Banco Master já está liquidado. Trouxas. Por favor, Ricardo. Eu acho que é exatamente o que você está falando. Vamos atrás do ministro. Ministro, por que ligou para o presidente do Banco Central? Por que estava intervindo neste caso? Qual o interesse? Que a gente já deixou claro aqui, porque se a sua esposa não atuou, está falando é o CAD, quem está falando é a Receita Federal, quem está falando é a Procuradoria Geral. Não atuou. Se ela não atuou, por que o Banco Master pagaria esse dinheiro para ela? Agora, aparentemente, o senhor se conectou com o presidente do Banco Central. Por quê? Seria fácil a gente esclarecer isso. Vamos quebrar o sigilo telefônico e mostrar. A conversa era isso aqui. A gente estava falando sobre o time de futebol, estava falando sobre um encontro qualquer que faríamos, sobre o Natal, amigo secreto, tá tudo bem. Sigilo telefônico com transparência, já que o senhor é ministro do Supremo Tribunal Federal, falando com uma outra autoridade que é o presidente do Banco Central do Brasil. Então o povo brasileiro precisa saber o que está acontecendo. Eu estava 5 minutos falando de um outro ministro do Supremo. Está uma bagunça generalizada. Aonde isso vai parar? Aonde isso vai parar, Pavinato?
Vai parar. Não tem limite, né, Não, Caivano? não há. Não há limite. Nem o céu mais é o limite, né? Acho que não tem limite, nem nos cartões de crédito aí. Nem o inferno. Nada. No Brasil, a frase correta é nem o inferno é o limite. Perfeito. E olha só que interessante, né? Que o Ricardo Interessante lembrou. é ver corno ainda falando. A manifestação é para não deixarem abafar o escândalo do Master. Ah, tá. Todo dia fala de Master, o idiota, débil mental, estúpido. Todo dia fala de Banco Master. Abafar o quê? Vai ser burro assim na... Vai lá, Cláudio. É o Ô povo desgraçado também. Rodrigo lá, o Ricardo lembrou muito bem. Foram 4 vezes, né? 4 intervenções do Alexandre de Moraes na questão do Banco Master. Para que ele não fosse liquidado. E agora foi liquidado. E aí você lembrou, Pavi, que eles já receberam aí pouco mais de 79 milhões. Então faltam 50 que vão estar voando. Sabe-se lá que tipo de acordo que tem. Pode haver uma preocupação do próprio Alexandre de Moraes por trás disso. A grande questão é que eu ouvi na imprensa hoje que o tal de... Ele só não fez interlace porque faltaram. faltaram 50 milhões. Que um tal de Tanuri seria... Olha aí, Zuma. Nelson Tanuri, tem foto dele aí, Zuma? Põe aí. Seria o verdadeiro representante do Banco Master, a pessoa que administrava o Banco Master. E o Vorcaro seria apenas o seu testa de ferro. Por isso a preocupação que aumenta em Brasília para o caso... Testa de ferro Vorcaro... gera um corno mecânico? Provável, né? Tá certo. O medo que eles têm lá em Brasília é de que o Vorcaro abra a boca através de uma delação. E aí a gente falou ontem daquela provável relação entre o Reinaldo Azevedo e o Valfrido... Esse é o Nelson Tanuri. Esse é o Nelson Tanuri. Obrigado, viu, Ele é Zuma? conhecido, Pode tirar. Pavinato, no mercado como devorador de empresas. Devorador de empresas é o... De empresas, apelido né, dele. Zuma? Bom, o que mais eu não quero saber, não é problema meu. A grande questão é, eu me lembro de uma decisão do STF, quando teve até um problema com um determinado escritório de advocacia. Não, você riu por quê? Você é bobo? Não, claro que então não. Tá, continua. Eu imaginei uma coisa, né? Imaginou errado. Então tá. Olha só, lá atrás teve uma decisão do STF de blindar justamente o que você acabou de pedir, né? A quebra do sigilo fiscal, bancário, fiscal, telemático, de um escritório de advocacia envolvido em corrupção. Isso deve ter quase 10 anos. De lá para cá, onde é que tem se lavado dinheiro no Brasil? Onde que tem proteção a várias investigações? Aí dá para lembrar do Adélio, por exemplo. Enquanto a gente não conseguir parar com isso, que também os advogados não são intocáveis, a exemplo dos ministros do STF, nós não vamos resolver o problema do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, para finalizar e te devolver, o fato do... Não, pode ficar para você, eu não faço questão nenhuma que você me devolva essa merda. Tá bom. O fato do Gonete, como você o chama, não fazer a investigação que pela segunda vez foi pedido, cabe impeachment do PGR. Artigo 40, inciso 2º da lei de Impeachment do Gonete. O Senado acabou de reconduzir essa merda. É isso, só pra Eu você acho que devia ter impeachment de senador nesse país. Impeachment de senador ainda. Como é que a gente podia fazer isso aí? A gente devia se fazer petição popular. Os midterms lá, né? Exato. Eu acho que tinha que ter impeachment de senador. Porque o problema do Brasil se chama Senado. Se o Estado brasileiro fosse um corpo biológico, o nome do câncer seria Senado. Esse é o nosso câncer. É o Senado. É o Senado. Tem razão. É o Senado. E São Paulo está bem representado, né? Pelo menos. Não, São Paulo pelo menos não tem câncer, porque não tem nenhum senador. Tem ninguém. São Paulo está saudável. Né? Porque é a famosa... como que fala? Só tem um buraco. Não tem senador São Paulo. Pois é, pessoal, o Brasil não é um país para amadores, né? Você já deve ter ouvido essa frase aí.
Agora, olha só, pessoal, toda essa situação aí do Dias Toffoli com o Vocaro, o Banco Master, aí depois quebrou outro banco que é o Banco Will, né? Will Bank, né? Agora, preste atenção, é nessa semana, né, os portais de notícia, até os portais de notícia globais, né, que é o Jornal o Globo, Jornal Nacional, divulgaram aí, pessoal, algo que é realmente de cair o cabelo do careca. Olha só, quando você sai aí de férias, né, nós estamos agora num período aí de férias, virada do ano, quando você sai de férias com a sua família e de repente você fica ali, né, vai para um hotel, vai para a praia, vai para algum lugar, você leva 4 seguranças pago pelo governo para poder ali te escutar, para você ficar mais, né, protegido, para os seus filhos, a sua família ficar mais protegido? Não, né? Você não leva. Então tá bom. Você vai para jogo de final de campeonato no Peru, na Europa e leva 4 seguranças para ficar ao seu lado ali te guardando. Ó, traz uma água para mim. Olha, vê se vai chover aí para mim. Você faz isso quando você sai de férias? Não, né? Porque até mesmo sair de férias hoje está ficando cada vez mais caro. Pois é, pessoal, mas o ministro Dias Toffoli, além de ser dono, ao que tudo indica, não vamos levantar aqui uma injúria, um falso testemunho, né? Ao que tudo indica, parece que ele tem um pezinho lá naquele resort multimilionário que foi comprado parte envolvendo alguém aí do sistema que tem também ligações com o PCC. Além disso, foi descoberto aí que não só o Dias Toffoli, mas também outros ministros do Supremo, quando viajam, pessoal, leva lá a tropa junto, leva amigo, leva parente e leva seguranças. E aí a conta fica altíssima. Vocês se lembram do Jair Bolsonaro quando ele era presidente do Brasil? Ele normalmente, né, às vezes tinha um final de semana prolongado, um feriado, um carnaval, ele ia para o litoral, para o Guarujá, e às vezes ali para o Rio de Janeiro. E aí, sabe o que acontecia? Ele ficava em bases militares. Ele não ficava em hotelzinho 5 estrelas como a Janja e o Lula fazem e como os ministros do Supremo fazem. Ele sempre procurava ficar em locais simples, locais modestos. Inclusive, quando teve ali o velório, né? Quando teve ali o enterro ali da Rainha Elizabeth, vocês se lembram, Jair Bolsonaro era presidente, ele foi até ali visitar ele, Michele Bolsonaro, ficaram num quartinho simples, num local modesto, sem chamar muitas atenções. Isso por quê, pessoal? Porque ele sabe que o dinheiro do povo é sagrado. É o dinheiro ali contado que foi tirado imposto e precisa ser respeitado. Agora, quando a gente vê, né, que parece também que essa turma, eles não pensam no amanhã, eles não pensam que um dia eles vão ter que prestar conta, se não prestarem aqui nessa terra, vão ter que prestar na outra vida. Vão ter que prestar. Você vê a imagem, saiu o Metrópolis, jornal Metrópolis colocou as imagens, né, do Dias Toffoli lá no resort que não é meu, não é meu, não é meu, é tudo de um amigo meu, né? Parece que o Lula também falava essa frase, né? Ele chegando ali na beirada do resort ali e um helicóptero pousa e desce 2 banqueiros bilionários, 2 bancos que você acha que se esses banqueiros são amigos do Dias Toffoli, que é ministro do Supremo, você acha que esses bancos que estão envolvidos nisso aí são beneficiados? Coloque aqui no comentário. Ou será que não? É só uma coincidência, pessoal. O Lula falou, né, que o sítio em Atibaia não era dele, falou que o triplex no Guarujá também não era dele. Não é nada meu, não é nada meu. É tudo de um amigo meu. E aí o Dias Toffoli, como foi indicado também por Lula, né, são amigos, sabe tudo. Ele também está usando a mesma tática, né? Só que agora chega a informação também que um tal de Nelson Tanuri seria um empresário multimilionário aí, investidor em dezenas de empresas, e uma delas seria justamente o Banco Master. Ele seria um grande acionista do Banco Master e estaria por trás ali do Daniel Vocaro. Daniel Vocaro, que pela aparência dele, você já vê, ele é jovem, né? Ele não teve tanto tempo assim de trabalho, de carreira para construir um império desses. Então é lógico que tem pessoas envolvidas, pessoas graúdas, tem influência no judiciário, tem influência no executivo. Então o Brasil, pessoal, olha só, é um emaranhado
de fios, assim. Sabe quando você chega no sótão, assim, no sótão ou no porão, e aí você vê aquele tanto de fio, assim, enrolado, você não sabe qual que é o fio amarelo, qual que é o fio preto, aquela bagunça, tudo empoeirado, aquela confusão? Pois é assim que é o Brasil. Não tem solução, pessoal. Parece que não tem solução. Quando você puxa uma coisa, vem outra coisa pior, né? Mas agora nós temos uma esperança. Qual que é a esperança? O Nicolas Ferreira está fazendo essa caminhada para Brasília, né, em busca da liberdade, em busca de vários objetivos, mas nós sabemos que o centro das atenções é a liberdade de Jair Bolsonaro. Pelo menos que ele vá para a residência, né, numa prisão domiciliar. E aí, pessoal, neste ano nós teremos as eleições com a liderança ali do Cássio Nunes e do André Mendonça na frente do TSE. E agora nós tivemos uma notícia excelente que saiu aí na Futura pesquisa presidencial para 2026, mostrando o Flávio Bolsonaro num provável segundo turno contra o Lula, tendo 7 pontos de vantagem. E o Tarcísio de Freitas também, se fosse para um segundo turno, tendo 4 pontos de vantagem para cima do Lula, ou seja, tanto o Flávio Bolsonaro quanto o Tarcísio ganhariam do Lula num segundo turno, é o que apontou essa pesquisa da Futura. É claro que daqui a pouco vão vir aí com Datafolha, comprado, né, uma pesquisa totalmente encomendada, mostrando aí que o Lula está 7, 8, 9 pontos à frente de todo mundo, até do Donald Trump. Se colocar ele aqui como candidato, o Lula está na frente, né? Qualquer pessoa, o Lula ganha em qualquer planeta, até lá em Marte, de acordo com o Datafolha. Mas aí, pessoal, que a nossa esperança é de que essa anistia venha de uma forma ou de outra e que em outubro de 2026 as eleições sejam limpas, sejam totalmente honestas e que a direita possa voltar ao poder a modelo do que tem acontecido no Uruguai, na Argentina, o que está acontecendo no Chile e até em Portugal. Você sabia que em Portugal a direita tem grandes chances de voltar ali? Por quê? Teve o primeiro turno, né, que foi a primeira tomada ali, a esquerda ficou na frente. Pouca coisa, mas ficou na frente. Porém, na classificação ali em Portugal, estou falando de Portugal, você tem a esquerda ali no primeiro turno, ficou em primeiro, a direita está logo atrás e os outros 3 que vêm após são de direita. Então, ou seja, para um segundo turno vai juntar do segundo colocado até o quinto, vai juntar todo mundo contra quem é o primeiro, que é a esquerda, e vão ganhar. A mesma coisa pode acontecer aqui no Brasil, sabe por quê? Desta vez nós teremos, pessoal, essa que é a boa notícia, desta vez nós teremos algo inédito aqui no Brasil, algo inédito. O que que é? Nós teremos apenas o Lula como candidato de esquerda, representando ali a esquerda, os vermelhinhos, disputando em 2026. Porque o Ciro Gomes, por exemplo, não vai disputar para governador lá no Ceará. Por exemplo, a Simone Tebet não vai participar também. Nós não teremos outro candidato de esquerda fazendo frente. Porém, nós teremos o Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior, Caiado e até outros mais. E aí o que vai acontecer? Possivelmente teremos um segundo turno ali entre direita e esquerda e todo mundo que votar em Ratinho, Caiado, ou seja, outros candidatos ali, os votos vão ser encaminhados para quem for disputar contra o Lula. E aí a força vai ser muito grande e eu duvido, se tivermos eleições totalmente limpas aí, ó, e honestas, eu duvido que a direita não volte ao poder, porque o povo já está de saco cheio, né, pessoal? O povo já está de saco cheio de tanto imposto, imposto em cima de imposto, e agora essa reforma tributária aí, mostrando para o povo brasileiro que o Lula quer arrecadar. A meta do Lula é o seguinte, vamos arrecadar cada vez mais. Para que eu não sei, porque eu não estou vendo as ruas mais limpas, mais arrumadas, a segurança pública melhorando, o salário mínimo aumentando. Eu não estou vendo, você está vendo? Coloque aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e se aí na sua cidade você viu melhoria nesses 3 anos do terceiro mandato do Lula. Coloque aqui o nome da sua cidade se teve alguma melhoria aí. Aqui na minha cidade não teve, pelo menos eu não vi ainda. Mas o que você pode fazer também é se inscrever aqui neste canal para ficar bem informado. Nós vamos continuar cobrindo, inclusive teremos aí a caminhada do Nicolas Ferreira chegando em Brasília, nós vamos cobrir isso também. E já na próxima semana o Congresso Nacional volta, o Judiciário volta e aí o bicho vai pegar, pessoal. Se inscreve aqui no canal para ficar muito bem informado, dá um like neste vídeo
e estamos juntos.